Fala aí, galera, beleza? Bom, vamos dar agora início a um tipo de estudo bastante importante, não só para o pessoal do ensino fundamental, como também para o pessoal do ensino médio, que é o estudo da equação, tá? Então, todo mundo que está desenvolvendo aí seus estudos do nono ano em seguida, oitavo ano, precisa ter uma boa noção de equação para poder resolver outras situações de outros conteúdos que vocês vão estudar, certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar basicamente a ideia do que é uma equação, certo? Então vamos lá. O que seria uma equação? Uma equação, gente, nada mais é do que uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então você vai ter alguma expressão em que tem um valor desconhecido, tá? E o objetivo é justamente a gente fazer manipulações para poder descobrir esse valor desconhecido. Mas, assim, antes de a gente começar qualquer coisa, eu peguei aqui um exemplo, uma ideia, só para ajudar a ilustrar vocês, tá? Suponha que você tenha essa balança aí e que ela está equilibrada, certo? Pensa na equação como se fosse também essa balança. Então, tudo que tu mexe de um lado, tu vai mexer do outro. Então, se ela está em equilíbrio, digamos que você bote uma quantidade aqui de elementos, sei lá, coloca 3 bolinhas. Do outro lado, você deveria colocar ou as 3 bolinhas ou outras coisas que tenham o mesmo peso dessas bolinhas. Tá? Então, digamos que eu estou colocando alguns quadrados e que 2 quadrados equivaleriam ao peso dessas 3 bolas. O que é que eu quero dizer com isso? Que a partir da igualdade, certo? Tudo que você vai mexer de um lado da igualdade, você também vai ter que mexer do outro lado, senão você vai desequilibrar. A ideia sempre é essa. Tá? Esse é o princípio básico para a gente poder estudar equação, certo? Então, continuando aqui um pouco, vamos ver aqui a ideia de o nosso objetivo, né? Então, o objetivo da gente aqui é descobrir os valores numéricos ocultos, ou o valor numérico oculto, né? Vai depender da tua equação, de modo que a igualdade seja verdade. Então, não é você jogar qualquer valor que está desconhecido aí e achar que vai estar resolvendo essa equação, não. Você vai ter que achar um valor específico que é para que aquela igualdade ela se prevaleça. Tá? Por que eu coloquei os valores? Porque vai depender da equação. Tem equação que você calcula só um valor, tem equações que você vai calcular 2 ou mais valores, aí você vai ter um conjunto de equações, né? Mas enfim, isso aí já é objeto para estudos futuros, tá? Mas o que nos interessa no momento é descobrir o valor. Então a gente vai trabalhar com um valor oculto e a gente vai estar trabalhando para poder descobrir aí. Então, um exemplo bem simples aí seria essa equação aí. X mais 5 igual a 14. Então você tem um valor desconhecido que somado com 15 resulta no número 14. Então, intuitivamente, todo mundo ia dizer, um valor que soma com 5 para dar 14 só pode ser o número 9. Então, 9 é solução para essa equação, porque por causa dessa ideia que a gente acabou de trabalhar aqui. Mas, digamos que você encontre equações mais complexas. Por exemplo, você encontra uma equação assim, 3x menos 16 é igual a 49. Então veja que já não é mais simples, já não é mais tão simples de a gente resolver como a gente fez intuitivamente na nossa primeira equação, tá? Aí o objetivo da gente é justamente aprender a fazer manipulações algébricas para poder resolver equações desse tipo e equações um pouco mais complexas, tá? Então, o que é que a gente pode falar também em relação aos números? Então, existem diversos tipos de equação, né? Que a gente conhece, certo? A gente tem equações em que eu tenho um número de valores desconhecido, né? Eu tenho uma quantidade de valores desconhecidos, que pode ser 1, 2 ou mais. Então, eu coloquei 2 exemplos simples aqui. Você teria uma equação com x e y, x mais y igual a 30. Então, você tem 2 valores que são desconhecidos aqui. Você tem uma outra equação ainda com 3 valores desconhecidos, tá?
A gente também pode ter situações com o grau, né? O tipo de equação tem a ver com o grau também. Então, o grau de uma equação é determinado, o grau do valor desconhecido determina a equação. Como é que eu sei o grau? Você vai olhar o expoente da tua letra, da tua incógnita. Então, se você olhar aqui, ó, essa primeira equação, o grau é 1, tá? É uma equação do primeiro grau. Enquanto que a segunda equação, o maior grau do x, mesmo eu tendo um x elevado a 1, mas eu tenho um x elevado ao quadrado aqui, ó. Então, isso determina uma equação do segundo grau, tá? Então, basicamente, a gente tem esses tipos aí de equações, certo? E o objeto de estudo para nós, para a gente desenvolver aqui na nossa sequência de vídeos que vamos prosseguir, vão ser as equações do primeiro grau, tá? A gente sempre começa estudando as equações do primeiro grau para compreender os métodos e as manipulações técnicas que você precisa aprender para poder desenvolver e calcular basicamente qualquer tipo de equação, né? Ou saber manipular as equações sem cometer erros, tá? Então, as equações do primeiro grau, como eu também citei alguns exemplos ali atrás, você teria, eu coloquei dois exemplos aqui, né? Você olhar 3x mais 10 igual a 40, ela é uma equação do primeiro grau, o expoente do x é 1. E esse menos 6x menos 8 igual a 26 também é uma equação do primeiro grau, tá? Aí, só para exemplificar os nossos estudos, coloquei um outro exemplo clássico, né? Então, encontre o valor de x na equação x mais 10 igual a 26. Então, vamos lá. Sem fazer cálculos intuitivos, vamos começar a aprender algumas técnicas de equação. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que tudo que eu mexo de um lado da balança, eu também tenho que mexer do outro. Então, para eu poder resolver essa equação aqui, eu vou ter que manipular isso daqui, a fim de que eu encontre a letra igual a um número, certo? Se vocês olharem, você tem letra, tem número do mesmo lado da igualdade e tem do outro lado apenas o número. Então, esse 10 aqui ele não era para estar desse lado. Então, o que é que a gente vai fazer? A ideia aqui é o seguinte: eu posso adicionar ou eu posso retirar coisas. Então, se eu tenho 10 unidades de alguma coisa desse lado da igualdade, eu preciso retirar desse lado. Lembre-se que a gente está trabalhando uma equação como se fosse... a equação ela é como se fosse uma balança. Então, se eu vou tirar 10 unidades desse lado, eu também vou ter que tirar 10 unidades desse lado. Tá? Então, na linha de baixo, o que é que você vai fazer? Eu vou retirar esse 10 aqui. Então, só para exemplificar, a gente poderia fazer assim, ó, x mais 10. Aí eu vou retirar 10, então eu escrevo aqui, ó, menos 10. E do outro lado eu faço a mesma coisa, igual 26 e também vou tirar 10. Então a gente sabe que 10 menos 10 dá 0, então você não precisa colocar x mais 0, você vai colocar apenas o x. E aqui você vai ficar com 26 menos 10, que dá 16. Então veja que aqui a gente já tem a nossa solução da equação. Ou seja, se x for 16, ela é uma solução para essa equação. Ó. Você vai ter um 16 somado com 10, isso vai dar 26. Tá, galera? Então, basicamente isso é só um vídeo introdutório, só para a gente ter uma noção do que é a equação, como a gente vai trabalhar a equação. Nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando já as técnicas puramente ditas, né, das equações do primeiro grau, tá? A gente está trabalhando as equações do primeiro grau. E futuramente a gente vai entrar nas equações de segundo grau e outros tipos de equações que a gente pode encontrar aí, certo? Então é isso, galera. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, só deixa alguma mensagem aí na descrição do canal. E até a próxima. Valeu!